O quarto estava na penumbra. Eram 1h31 da madrugada, do dia 13 de janeiro de 2021, quando Lisa Montgomery foi declarada sem vida. Sua respiração cessou. O fármaco letal percorreu seu corpo e o estado de Indiana encerrou um capítulo que havia abalado o país. Lisa foi a primeira mulher em quase 7 décadas a receber esse tipo de sentença em nível federal nos Estados Unidos. Esse fato, por si só, marcou um marco sombrio na história judicial da nação. Mas, quem era ela antes das manchetes? Por que fez o que fez? E o que sua história nos diz sobre as falhas de um sistema que a deixou cair? Este não é apenas um caso criminal. É uma história de abandono, de doença mental não tratada, de decisões extremas tomadas por uma mente quebrada. E também é a história de uma vítima que, em uma reviravolta trágica, tornou-se agressora. Aqui não vamos justificar nada, mas sim tentar entender. Porque, como verão, a vida de Lisa Montgomery foi uma teia intricada de dor e negligência que culminou em um ato de horror incompreensível para muitos, mas que, ao ser examinado de perto, revela feridas humanas profundas. Para compreender a magnitude do ocorrido, precisamos voltar no tempo, a uma cidadezinha pacata que, de repente, mergulhou em um pesadelo. Skidmore, Missouri. 16 de dezembro de 2004. Bobby Joe Stinnett, de 23 anos, estava em casa esperando a chegada de uma mulher com quem havia conversado pela internet. Bobby Joe, uma jovem cheia de vida e sonhos, estava grávida de 8 meses e meio e transbordava de entusiasmo ao compartilhar sua experiência com outra amante de cães Rat Terrier, sua grande paixão. O encontro estava marcado para aquele dia. A expectativa no ar era quase palpável. Mas o que Bobby Joe não sabia era que aquela mulher, que ela considerava uma possível amiga ou cliente, tinha outro plano. Um plano macabro e meticulosamente orquestrado, que mudaria sua vida, e a de muitos outros, para sempre. Lisa Montgomery havia entrado em contato com Bobby Joe se passando por Darlene Fisher em fóruns de criadores de cães. Fingiu interesse em comprar uma fachada de normalidade que escondia uma escuridão crescente. Mas por trás daquela mensagem inocente havia semanas, talvez meses, de preparação. Lisa não agiu por impulso. Cada passo foi calculado. Ela estudou sua vítima, sua casa, suas rotinas. Sabia quando Bobby Joe estaria mais vulnerável, sozinha, imersa na tranquilidade do lar. Essa premeditação é um detalhe arrepiante, pois demonstra que o ato não foi um surto descontrolado, mas a culminação de um plano perturbador. Por volta do meio-dia, Lisa chegou à casa. A atmosfera aparentemente normal não durou. Bastaram poucos minutos até que a violência tomasse conta de tudo. A cena encontrada pelos peritos foi horrenda. Algo que assombraria os investigadores por anos. Bobby Joe foi estrangulada até ficar inconsciente. Um ato brutal que a deixou indefesa. Depois, com uma frieza aterrorizante, Lisa usou uma faca de cozinha para realizar uma cesariana improvisada e brutal. Retirou o bebê, uma menina, e fugiu com ela nos braços, deixando a jovem mãe sangrando no chão. Como uma mente humana pode conceber e executar tamanho horror? Essa pergunta ecoou na mente de todos. Quando o marido de Bobby Joe chegou pouco depois, o que encontrou foi o início de seu próprio pesadelo. O corpo da esposa estava lá. Ela ainda respirava. Um sopro tênue de vida que insistia. Um último suspiro de esperança prestes a se esvair. Mas não por muito tempo. Bobby morreu pouco depois, e a notícia se espalhou por todo o país em questão de horas. A história da jovem grávida, a crueldade do crime e o sequestro do bebê capturaram a atenção e a indignação nacional. A busca pela criança e por sua sequestradora tornou-se uma prioridade nacional, mobilizando as autoridades e mantendo a população em suspense. Enquanto a polícia iniciava a busca frenética, Lisa Montgomery estava a centenas de quilômetros de distância, em Malvern, Kansas. Uma cidade pequena, alheia à tragédia que ela havia desencadeado. Ali, chegou em casa e apresentou o bebê como sua filha recém-nascida. Uma mentira elaborada com uma audácia que desconcertou a todos. Chegou a ligar para familiares para mostrar a menina, tentando talvez validar sua fantasia, ou simplesmente esconder a verdade sob uma aparência de normalidade. Ninguém suspeitou, a princípio.
A felicidade e o alívio de uma nova mãe pareciam genuínos aos olhos de quem a rodeava. Mas os agentes do FBI já estavam em seu encalço. A tecnologia, embora ainda limitada em alguns aspectos naquela época, tornou-se uma ferramenta crucial. Graças às mensagens online, ao rastro digital que Lisa, sem saber, havia deixado, rastrearam sua conexão com Bobby Joe. O perfil falso, a troca de e-mails, o endereço IP, cada migalha digital apontava inexoravelmente para Lisa. A rede se fechava lentamente, mas com firmeza. A investigação foi um testemunho da persistência das forças da lei, que trabalharam incansavelmente para desmontar o engano e levar a responsável à justiça. No dia seguinte, agentes federais chegaram à sua casa, o clímax da busca. Lá a encontraram, com o bebê nos braços. O contraste entre o calor do falso abraço materno e a frieza dos crimes pelos quais seria acusada era brutal. Lisa não resistiu, não gritou, não chorou. Sua reação foi inquietante, um silêncio que dizia muito. Entregou o bebê sem compreender plenamente que seu mundo acabava de ruir. Era como se uma parte dela já estivesse ausente, desconectada da realidade ao seu redor. Aquele momento marcou o fim de sua fantasia e o começo de sua longa descida pelo sistema judicial. A menina foi devolvida à sua família biológica, sã e salva. Um raio de luz em meio à escuridão, um milagre que apaziguou parte da dor. Os abraços e as lágrimas de alívio da família Stinnett comoveram a nação. Mas nada poderia reparar o vazio deixado por Bobby Joe. A alegria de recuperar a criança estava tingida pela profunda tristeza da perda. E nada prepararia Lisa para o que viria. Porque, embora a bebê tivesse sido resgatada, o destino de Lisa Montgomery já estava selado pelas consequências de suas ações. E o caminho rumo à justiça seria longo e tortuoso, cheio de complexidades que desafiaram a compreensão pública. Lisa Montgomery foi acusada de sequestro com resultado de morte, um crime federal. E seu julgamento começou em 2007. Esse não seria um julgamento comum. Tornou-se um cenário onde seriam debatidos não apenas os fatos do crime, mas também a intrincada relação entre culpabilidade e saúde mental. Desde o início, sua defesa argumentou que ela sofria de doenças mentais graves, entre elas, psicose dissociativa. Os advogados de defesa pintaram o retrato de uma mulher profundamente perturbada, uma vítima de circunstâncias que a levaram ao limite da sanidade. Também foram apresentadas provas de abusos sofridos na infância, um histórico de traumas que remontava à meninice, lesões cerebrais e uma longa trajetória de sofrimento não tratado. Falou-se de um padrão de abuso sexual e físico que começou em idade precoce e persistiu por grande parte de sua vida. Uma vida marcada pela violência e pelo abandono. A defesa procurava mostrar que Lisa não era simplesmente uma criminosa, mas uma pessoa cujo desenvolvimento e estabilidade mental haviam sido irreversivelmente danificados por anos de sofrimento. Esses argumentos, embora poderosos na tentativa de humanizar a acusada, confrontaram-se com a crueza das evidências do crime. Mas o júri não se comoveu. A brutalidade do ato, a evidente premeditação e a natureza chocante do sequestro do bebê ofuscaram para muitos qualquer consideração sobre o estado mental da acusada. A promotoria, por sua vez, adotou uma estratégia direta e contundente. Mostraram imagens gráficas do crime, detalhando a cena e o sofrimento de Bobby Joe. Enfatizaram a premeditação e o caráter meticuloso do ato, argumentando que Lisa havia estudado sua vítima, planejado o encontro e executado o crime com frieza calculada. Afirmaram que Lisa sabia o que estava fazendo, que não estava fora da realidade e que havia planejado cuidadosamente cada passo. Para a promotoria, a sofisticação do engano e a brutalidade do ataque demonstravam que Lisa estava plenamente consciente de suas ações e de suas consequências. Em sua argumentação, a dor e a devastação da família de Bobby Joe foram o centro da narrativa, buscando justiça pelo crime atroz que havia sido cometido. Ela foi declarada culpada e sentenciada à morte. A decisão repercutiu em todo o país e, para muitos, foi um veredicto justo, o resultado de um sistema que buscava equilibrar a balança da justiça. Para outros, no entanto, o veredicto levantou sérias questões sobre a capacidade do sistema de lidar com a complexidade da doença mental no contexto de crimes capitais. A sentença de morte não encerrou o debate. Ao contrário,
intensificou-o, marcando o início de uma nova e prolongada batalha legal. Lisa passou mais de 13 anos no corredor da morte no Centro Médico Federal de Carswell, no Texas. Um lugar onde o tempo parece parar e onde a realidade da pena capital paira sobre cada instante. Durante esses anos, sua saúde mental continuou a se deteriorar de forma alarmante. Um processo que, para seus defensores, era uma prova irrefutável de sua incapacidade para ser executada. Frequentemente, ela falava sozinha durante horas ou escrevia cartas com mensagens desconexas e sem sentido aparente. Era o reflexo de uma mente que se desfazia lentamente, presa em um labirinto de pensamentos incoerentes e percepções distorcidas. Ela foi diagnosticada repetidamente por especialistas independentes como incapaz de compreender a realidade. Diversos psiquiatras e psicólogos avaliaram seu estado e seus relatórios coincidiram. Lisa estava profundamente doente. Sua capacidade de entender o porquê de sua prisão e a iminência de sua execução era limitada, se não inexistente. Seu sofrimento mental era palpável para quem convivia com ela e tornou-se o eixo central da luta incansável de seus advogados para salvar sua vida. Seus advogados solicitaram revisão do caso e clemência presidencial, baseando-se justamente em sua condição mental. Apresentaram argumentos convincentes sobre o impacto de seu trauma infantil e a progressão da doença mental. Em várias ocasiões, psiquiatras afirmaram que Lisa não compreendia que seria executada nem por quê. Para eles, executar uma pessoa em tal estado não era apenas cruel, era uma violação de princípios éticos e legais fundamentais. Argumentavam que o propósito da pena capital não poderia ser cumprido se o condenado não compreendesse a natureza de sua punição. A defesa insistia com veemência. Não estamos pedindo impunidade. Só dizemos que ela está quebrada demais para ser executada. Essa frase tornou-se um grito de guerra para os que se opunham à execução, encapsulando a complexidade moral do caso. Não buscavam isentá-la do crime, mas argumentavam que seu estado mental a tornava inelegível para a pena de morte. Mas os tribunais rejeitaram cada apelação. Repetidamente, apesar dos diagnósticos e dos apelos, as decisões judiciais confirmaram a sentença original. O sistema legal, em sua interpretação, considerou que, apesar dos problemas mentais, Lisa Montgomery continuava responsável por seus atos e, portanto, merecia a pena máxima. A justiça, nesse caso, inclinou-se para a retribuição, deixando de lado as considerações sobre vulnerabilidade e doença. E assim, a contagem regressiva para o dia final de Lisa Montgomery continuou sua marcha implacável. 12 de janeiro de 2021. Prisão Federal de Terre Haute, Indiana. O cenário estava preparado para um evento que ficaria registrado na história. Após uma série de apelações de última hora, que se estenderam até o limite da meia-noite, a Suprema Corte dos Estados Unidos deu sinal verde para a execução de Lisa Montgomery. O relógio marcava 23 horas na noite anterior à sua morte. Apesar dos esforços legais desesperados, apesar dos apelos por clemência e dos argumentos sobre sua saúde mental, a engrenagem da pena capital já estava em movimento. Inexorável, imparável. Lisa foi levada à sala de execução horas antes da injeção. O ambiente era frio, clínico, impessoal. Cada detalhe, cada objeto na sala era projetado para a eficiência e a solenidade de um processo irreversível. Os guardas falavam pouco. O silêncio pairava pesado no ar, interrompido apenas pelos sons metálicos das portas e pelos passos abafados. Eles sabiam que naquela noite fariam história. Executariam a primeira mulher em quase 7 décadas sob jurisdição federal. Um fato que não apenas marcaria um precedente, mas também reacenderia o debate sobre a pena de morte nos Estados Unidos. Sua última refeição? Um clássico do sul dos Steelers: frango frito, purê de batatas com molho, pãezinhos doces e uma Coca-Cola. Uma escolha aparentemente comum, quase banal, em contraste com o destino extraordinário que a aguardava. Comeu pouco, não disse nada. A cena era desoladora em sua simplicidade. Alguns relatos indicam que ela nem parecia totalmente consciente de onde estava, ou do significado daqueles momentos finais. Seu olhar perdido, seu aparente desinteresse pela comida, tudo sugeria uma mente que já havia iniciado uma viagem para um lugar inalcançável. Diferente de outros condenados, Lisa não ofereceu palavras finais.
Não gritou, não pediu perdão, não declarou inocência. Simplesmente permaneceu em silêncio. Um silêncio ensurdecedor que se tornou sua última declaração. Ou talvez a ausência de qualquer declaração capaz de expressar o labirinto de sua mente. Segundo testemunhas presentes, seu rosto não demonstrava medo nem paz. Não havia lágrimas, nem expressões de arrependimento. Apenas um vazio imenso. Como se sua mente tivesse deixado aquele corpo muito antes de a injeção letal atingir seu coração. Uma metáfora sombria de uma vida marcada pela desconexão e pela dor. Às 1h31 da manhã, foi declarada morta. Tinha 52 anos. Sua vida, um ciclo de abuso, trauma e um ato de horror, chegou ao fim na quietude de uma sala de execução, deixando para trás um legado de perguntas sem resposta e um debate persistente sobre o que é, de fato, justiça. A execução de Lisa Montgomery desencadeou uma tempestade de opiniões em todo o país e além. Não foi um simples ato judicial. Foi um catalisador para um debate nacional sobre a moralidade da pena de morte, especialmente quando se trata de indivíduos com um histórico tão documentado de doença mental e trauma. Organizações de direitos humanos, psiquiatras, ativistas e até juízes aposentados protestaram contra a decisão de levar a sentença adiante. Suas vozes se ergueram em um coro de indignação e preocupação, apontando o que consideravam uma falha profunda do sistema. Argumentavam que Lisa estava mentalmente incapacitada, que havia sido vítima de décadas de violência sistemática e que sua punição representava um fracasso do sistema, não uma vitória. Para eles, executar uma pessoa em tais condições era um ato cruel e desumano, uma demonstração da incapacidade do sistema de reconhecer a complexidade da mente humana e o impacto devastador do trauma. Consideravam que a sociedade tinha uma responsabilidade moral de proteger os mais vulneráveis, mesmo que seus atos fossem condenáveis. A execução de Lisa, nessa visão, não era justiça, mas a continuação do ciclo de violência que marcara sua vida. Até mesmo o relator especial da ONU sobre tortura interveio, pedindo clemência por razões humanitárias. A preocupação ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, tornando-se uma questão de direitos humanos em nível internacional. A comunidade global observava atentamente, e a decisão de seguir com a execução foi criticada por muitos como um retrocesso no tratamento dos direitos dos prisioneiros. Mas outros, incluindo familiares da vítima, insistiram que a gravidade do crime não podia ficar sem a pena máxima. A dor da família de Bobby Joe Stinnett era imensa e inegável, e para eles, a execução de Lisa Montgomery era a única forma de obter uma medida de justiça. Argumentavam que Bobby Joe também foi vítima de um sistema que não a protegeu, e que sua filha foi arrancada do ventre da mãe num ato de crueldade inimaginável. Para a família, perdoar Lisa era esquecer Bobby, uma ideia insuportável. Sua perspectiva se centrava na vítima, no sofrimento infligido e na necessidade de que a autora respondesse da forma mais severa possível. O país estava dividido, e nesse abismo legal e moral, uma mulher destruída foi executada sem sequer compreender completamente o porquê. Essa divisão de opiniões ilustrou a profunda fratura na sociedade americana sobre como equilibrar retribuição com a compreensão da doença mental e do trauma. Lisa Montgomery não foi um monstro no sentido unidimensional da palavra. Tampouco foi uma heroína. Foi uma mulher que encarnou o pior que uma sociedade pode permitir que alguém viva desde a infância: abuso, abandono, doença, esquecimento. Sua vida foi uma série de tragédias acumuladas, uma espiral descendente que começou em sua infância e que nunca encontrou uma mão que a detivesse. Relatórios sobre sua vida precoce revelam um horror atrás do outro. Abuso físico e sexual sistemático por parte de figuras de autoridade e familiares, uma infância desprovida de inocência e segurança, e uma adolescência marcada pela dissociação e pela instabilidade. Esses fatores não são desculpas, mas são elementos cruciais para compreender a mente que, no fim, cometeu um crime tão atroz. Isso não justifica o crime. É imperativo deixar claro que o dano infligido a Bobby Joe Stinnett e sua família é incalculável, e que o ato de Lisa Montgomery é moral e legalmente injustificável. No entanto, isso nos obriga a perguntar: quantas Lisas ainda estão esperando?
Essa pergunta ecoa persistentemente muito depois de os holofotes desaparecerem. Nos desafia a olhar além do ato criminoso e examinar as raízes do comportamento humano. O que fazemos com aqueles que cometem atrocidades, mas foram vítimas de piores ainda antes de aprenderem a falar? É um paradoxo dilacerante. A vitimização precoce pode, em casos extremos, levar à perpetração de atos violentos. É justo executar alguém que já foi emocionalmente assassinado desde a infância? Essa é a essência da discussão ética e moral que envolve o caso de Lisa Montgomery. Se a função da justiça também é a reabilitação, ou ao menos a compreensão, como se encaixa nisso a execução de alguém que, devido a um trauma severo e uma doença mental não tratada, não é capaz de compreender plenamente o alcance de sua punição? Isso é justiça ou é vingança? A linha entre essas duas noções torna-se turva em casos tão complexos. Para alguns, a execução foi a culminação de um processo legal necessário para punir um crime horrendo. Para outros, foi um ato de vingança social, uma forma de encerrar um capítulo sem abordar as causas subjacentes da tragédia. A resposta a essa pergunta varia profundamente de acordo com as crenças individuais e a compreensão do papel da justiça em uma sociedade. O caso de Lisa Montgomery não é apenas mais um. É uma rachadura aberta no muro da justiça americana. Uma fissura que expõe as tensões entre a lei, a moral e a compreensão da condição humana. Fala de uma mulher cujo crime foi atroz, um ato que deixou uma cicatriz indelével na vida de uma família e abalou uma nação. Mas também fala de uma vida inteira que foi um grito de socorro que ninguém quis ouvir. Desde a infância, Lisa foi vítima de um sistema que não a protegeu, de uma sociedade que falhou em reconhecer e tratar suas feridas mais profundas. E enquanto o mundo continua a girar, enquanto as manchetes desaparecem e as redes sociais esquecem, há uma verdade que permanece suspensa no ar. Uma lição dolorosa que devemos lembrar. A pena de morte nem sempre executa culpados no sentido mais estrito da palavra. Às vezes, e este caso é um exemplo eloquente, ela apenas encerra aquilo que o trauma já havia começado. A execução de Lisa Montgomery, uma mulher com um dano mental tão profundo que sua própria compreensão da realidade era questionável, nos obriga a olhar além da superfície do crime e a considerar o labirinto de fatores que podem levar um indivíduo a cometer atos incompreensíveis. É um chamado à reflexão sobre a necessidade de um sistema de justiça mais compassivo, mais informado sobre saúde mental e mais proativo na prevenção do trauma desde a infância. Porque, em última análise, a história de Lisa Montgomery é um lembrete sombrio de que o verdadeiro custo da negligência social pode ser devastador, e que feridas não tratadas podem, em seu ponto mais escuro, manifestar-se das maneiras mais destrutivas imagináveis. Quais outras histórias de crimes complexos e suas origens você acha que deveriam ser exploradas com essa mesma profundidade para entender não apenas o quê, mas também o porquê?